comprei um carro novo, não consigo andar muito com ele. Logo dizem, você está bem, hein? Está sobrando. Aí eu digo, foi consórcio. Foi suado para pagar. Fiquei com... aí eu não entendi. Difícil desapegar. É aquela coisa de pedir desculpas para fazer sucesso, né? Fiquei com... Não sei. Não dá para entender. Fazer um FT para ler essa letra aqui, ver se... Mas isso é comum. A pessoa se desculpar porque tem alguma coisa melhor. E eu tenho um caso, né, de um corretor não. Um aluno meu, que era despachante, na verdade, não um corretor, despachante. E ele ouvia muito essa frase de que despachante é ladrão. Despachante é ladrão. Isso tem com advogado também, né? Mas com advogado isso não é verdade, né? Tem ladrão em qualquer área, né? Em qualquer profissão tem gente honesta e desonesta. Mas, enfim, então ele ouvia muito isso e ele comprou um carro e ficava se justificando para todo mundo. Ele juntou dinheiro, foi com trabalho honesto, não foi com nada errado. E para todo mundo que chegava, ele, não, olha, mas eu parcelei, eu fiz um consórcio, eu dividi não sei quantas mil vezes, eu quero um carro bom. E as pessoas vão falar isso. Você está podendo, querendo que você fala, não, o que é isso? Você tem que dizer, é isso mesmo, estou podendo mesmo, comprei o carro e está tudo bem. Não tem que justificar nada, né, do seu sucesso. Quem é que estava levantando a mão? Aqui. Tem ali, ó, deixa ela falar ali com o microfone, então, pode falar. Eu tenho um problema de relacionamento com a minha filha. E aí hoje, eu já fiz FT, já melhorou bastante nosso relacionamento e tal. A gente já não briga tanto. Mas aí hoje eu descobri que eu não sou enérgica nem rigorosa, que eu sou terrorista. Ai, que horror. Bom, mas tudo bem, tá? Aí, assim, por conta de crença, né, religiosa dela, para ela é só Jesus, nada mais conserta o mundo, só Jesus. Eu me cuido com a FT. Eu posso fazer FT em mim, pensando nela, assim, falando como você fez com a Sandra, tipo, minha mãe é uma terrorista, minha mãe é isso, eu posso? Você quer tratar o sentimento que ela tem com relação a você, é isso? Sim, mais ou menos isso. Porque, assim, eu estou curando o meu para com ela, né? Mas eu não queria que ela chegasse no estado, assim, na idade da Sandra, tendo todos esses sentimentos pavorosos da mãe. É possível? É possível, tá? É possível sim. E você vai ter que usar a sua intuição para fazer isso. E eu não sei até que ponto isso vai dar um resultado bom, mas é possível sim. Mas primeiro foque em curar os seus sentimentos. Dê prioridade para os seus sentimentos, para o seu sentimento de culpa, por exemplo, em talvez ter despertado alguma coisa ruim nela. Sempre a prioridade é trabalhar o seu sentimento. Aí, se der um tempinho, você vai e testa isso e vê se funciona para ela, tá? Como é que é? Tem uma pessoa aqui com o microfone já, pode falar? Sim. Boa tarde. Eu sou da turma do ano passado. Eu fiz todos os módulos, fiz tudo direitinho, só que aconteceu comigo o contrário. Esse ano foi bem difícil, foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Assim, prosperamente eu estacionei, não consegui evoluir, eu sou empresária, meu negócio meio que estacionou, diminuiu bastante, meu marido ficou doente, só que eu consegui enfrentar tudo isso, sabe? Mas assim, eu desanimei um pouco com a FT. Até eu fiz muita questão de vir hoje, de vir participar aqui esse final de semana, porque faz meses assim que eu não tenho mais feito, sabe? Então, para mim, assim, está sendo muito bom vir para cá e vendo o depoimento das outras pessoas e vendo você falar ao vivo é diferente, né? É melhor. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu acredito que agora eu vou voltar e vou fazer tudo de novo e agora vai dar certo. Que bom. Mas o que é importante eu falar é que não deu errado, não. Não é que deu errado porque a minha vida financeira não melhorou e piorou. Quando você faz EFT, quando você acompanhava o programa, você sentia liberação de alguma emoção, de algum sentimento? Sim, só que tem ainda alguns sentimentos em relação à mãe, que aconteceu hoje de manhã,
Eu também, né, eu fiz bastante, chorei e coisa assim. Melhorou um pouco com a minha mãe, mas eu sinto que preciso fazer mais. Ok, você tem que fazer mais, todo mundo tem que fazer mais, inclusive E eu também, e todo mundo assim, que está ó, aqui. e também o Mas que a minha mãe pergunta... fazia comigo, eu fiz com a minha filha também. Ok, trabalhar Então. a culpa também. Mas a pergunta é, quando eu fazia lá no programa, eu sentia alívio de algumas emoções, Sim. certo? E Sim. de grandes sentimentos. Para mim, é o suficiente para que eu diga para a pessoa, você está no caminho certo. Não importa se você vier à falência completamente logo depois de você fazer isso. Sim. Porque você está limpando as suas emoções. Isso não pode estar errado, não pode estar no caminho errado, de forma alguma. Isso não quer dizer que a vida da pessoa vai melhorar a partir de hoje e a partir de agora e eu vou crescer financeiramente mais do que ontem. Não, pode ser que eu passe por uma situação Mas bem complicada. o importante é não desistir, é continuar fazendo. O mais né? importante é continuar limpando os seus sentimentos. A sua vida não ficou pior porque você limpou as emoções. Não faz o menor sentido isso. Sim. Né? A minha vida ficou pior porque eu fiz EFT. Não faz o menor sentido isso. Se você limpou as eu emoções... não quis dizer isso. Eu quis dizer que eu esperava que eu fosse melhorar logo, mas agora eu estou vendo Sim. que não é bem assim. Às vezes não é. Mas algumas pessoas vão pensar, eu fiz EFT e piorou a minha vida, eu não vou fazer mais esse negócio. Às vezes pode acontecer esse pensamento. Eu falei isso porque eu já ouvi, né, essa crença. Será que isso me fez mal? Se limpou as emoções, não pode ter feito mal. E é um processo. Quando eu comecei a trabalhar com autoconhecimento, quando eu comecei, na verdade, a estudar essa área, eu fui à falência por completo depois. Por completo. Eu pensava que eu ia salvar a empresa. Eu queria, né, a minha empresa agora, que eu descobri o segredo e que eu sei sobre lei da atração, e depois sobre a EFT, vai tudo melhorar. E não melhorou. Não melhorou, ficou cada vez pior, e foi piorando, piorando, piorando. Mas foi um processo que eu tive que passar. Viu, André, outra coisa, eu já sou aposentada, já tenho, não, assim, ó, eu sempre gostei do trabalho que eu fiz, né? Sou lojista, sempre gostei de comprar. Inclusive hoje estou bem cansada porque eu fui no Brás ontem, fui hoje de madrugada. Só que eu estou cansada dessa vida. Eu também estou procurando alguma coisa para fazer. Eu quero vender o meu negócio, quero fechar, quero fazer alguma coisa e estou procurando alguma coisa. Então, de repente, ser uma terapeuta, quem sabe seja o meu sonho, porque eu também ainda não achei a minha missão, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Várias pessoas que estão aqui têm esse desejo, né, de seguir nessa área. Quem que tem o desejo, que não é terapeuta ainda e tem um desejo de seguir nessa área? Olha, várias pessoas. Várias pessoas. É bem interessante isso, né? Pega ali atrás, por favor. Pergunta ali. Oi, André. Algum problema em algumas cargas mais pesadas fazer em mulheres grávidas, a EFT? Se tem problema de Tem alguma fazer? relação? Olha, na minha visão, não tem problema. O problema é deixar a emoção dentro da pessoa. Eu acho. Porque quando a emoção não está aparecendo, a pessoa tem a sensação de que não está causando mal. Mas está. Está causando doença no corpo da pessoa, desequilibrando hormônio, taxa, desequilibrando o sistema imunológico. Aquela criança está imersa nesse campo. Pode não estar... você não está vendo a emoção naquele momento, mas ela está no seu inconsciente gravada. Então, eu não vejo problema. Tá? Mas eu acho que cada um tem que consultar o seu médico, será que eu posso fazer, se consultar e perguntar a si mesmo se deve fazer ou não. Eu, né, se fosse com a minha esposa, eu faria, eu não teria problema em fazer isso. Ok? Regina aqui, depois a gente vem para cá. Eu gostaria de falar como mãe, e tendo feito o FT, eu tive um episódio com a minha filha esse ano, que mora fora do Brasil, e depois de fazer muito FT, nós tínhamos um conflito bastante grave em relação a dinheiro, dela comigo, e eu não me sinto a mãe terrível, não. Né? Ela disse que eu dei limites, mas isso era tranquilo. E ela veio bastante agressiva, veio com muita raiva, veio, enfim, com umas situações de medo, né? E eu fiz FT bastante, e o que resolveu foi falar a verdade uma para a outra. Falamos realmente coisas duras, mas ela falou, mas eu também falei. Não fiquei acuada. E pedi desculpas. O perdão, eu pedi perdão a ela. Depois ela pediu perdão a mim, chorou muito, né? Pus o dedo na cara dela, assim, né? Foi duro, foi muito bom. Agora, nós duas pedimos perdão. Perdão é fundamental. Mesmo que você não esteja... Isso é a minha experiência. Mesmo que você não esteja sentindo enormemente o perdão, mas o outro precisa que você diga a ele, me perdoe, né? No caso de mãe e filha, que é uma relação tão forte, né? Então, as mães que estão se sentindo megeras, terríveis e más, né? Para nós, eu acho que para poder mudar a relação com a filha, é importante que você peça perdão a elas, mesmo a palavra. Me perdoe, minha filha, pelo que eu te fiz, né? Eu não fiz com essa intenção, eu te magoei, te feri, mas me perdoe.
E dá uma mudada enorme nisso, né? Pode Porque mudar abre. a relação, pode né? mudar a relação bem, sim. Tem uma pessoa que queria perguntar aqui desse lado aqui? Boa tarde. Olha, demorou tanto que a autossabotagem me fez esquecer a pergunta. Brincadeira, brincadeira. Olha, gente, assim, eu escutando, né? Essa pergunta, essa colocação eu ia fazer até antes do almoço, mas como teve muitas perguntas, eu não tive, eu digo, não, vou deixar para agora. Mas uma situação que eu vivi, que eu já estou há muito tempo no autoconhecimento, né? Até antes, André, de te conhecer, que eu vi falar de você bem antes, né? Até comentei isso com meu marido e demorei, né, de chegar até a FT. Poderia ter chegado antes. Mas já vinha fazendo autoconhecimento, porque, assim, a situação da moça, né, que foi da Sandra, que emocionou todo mundo, e eu fiquei pensando aqui, né, trazendo para mim, porque eu digo, bom, eu tive uma mãe muito amorosa, embora ela tenha morrido cedo, e meu pai também era amoroso, mas, às vezes, não é a mãe nem o pai. Às vezes, a gente tem uma figura. Eu tive uma irmã que me trouxe sentimentos assim, né? Uma irmã mais velha. Né? Então, assim, eu trabalhei muito isso, porque eu identifiquei muito cedo que a gente tinha coisa para resolver, e achei que tinha resolvido tudo. E, quando adentrei, e a minha vida crescia até um patamar, empacava. Eu cheguei a ter negócio, empreendedora, e não conseguia. Eu sabia que eu podia crescer e não conseguia, eu não entendia por quê. Cheguei a fazer terapia. E então, quando eu cheguei na FT, eu acho que isso, assim, para aquela pessoa que está dizendo que não consegue, que faz a FT e não consegue, né, identificar, que eu comecei a fazer FT, porque quando eu tive contato com a FT, eu achei que era algo maravilhoso, alguma coisa dentro de mim me dizia isso. Então, eu cheguei a FT, né, foi você o primeiro contato, e aí eu comecei a fazer FT, eu e meu marido, a gente faz juntos, né, então, eu percebi, só depois de algum tempo caminhando na FT, que as questões que estavam me bloqueando eram da minha irmã, coisas que, para mim, eu já tinha resolvido todas. A gente tinha feito muita coisa junto, a gente amanheceu um dia inteiro, uma noite inteira conversando, lavando roupa suja, então, para mim, estava tudo resolvido. Mas, embora a gente se dê muito bem hoje, somos amigas, ajudo ela sem problema nenhum, coincidentemente, ontem eu me vi numa situação de ajudá-la, quase impedindo a minha chegada aqui, e conseguir conciliar as duas coisas sem me atrasar. Então, assim, nosso coração está leve, mas, ainda assim, existiam situações, tipo, não sou boa, você não é boa bastante, você não é bonito bastante, coisa de irmãs, né, competição, que eu percebi, fazendo FT, que isso estava ainda, de alguma forma, dentro de mim. Foi com a FT, depois de um tempo com a FT, de insistir, de querer descobrir, é que isso começaram, aos poucos, vir à tona, entendeu? E uma outra situação que nós fazemos juntos, nós como casal também, um testemunho, é que quando às vezes pode ter uma catarse, então o que é que a gente faz? A gente dá oportunidade para que aquele que teve a catarse primeiro, faça a sua catarse. Eu me recolho quando acontece com ele. A questão dele pode ser diferente da minha. A minha pode ser autoestima, a dele escassez, enfim. Isso é maravilhoso. O trabalho fazendo FT, gente, com um casal, com uma pessoa, é maravilhoso. Muito bom. Acho que não começa a acusar um ao outro, né? Mas se acusar, bate nos pontinhos, que aí melhora. Alguém mais ali? Levantou a mão aqui lá? Não, né? Tem mais uma pessoa aqui na frente, aqui, ó. Depois eu vou... Eu conheci o FT há pouco tempo, estou gostando muito, e eu já tenho assistido assim, zilhões de vídeos, né, sobre isso, e eu sempre vejo os terapeutas tratando problemas emocionais. Eu ainda não consegui assistir nenhum vídeo em que o terapeuta trate um problema físico, tipo uma dor. Então, eu queria saber se, para tratar de uma dor, tem que cair na parte emocional, é consequência, ou não precisa, basta tratar aquela dor que ela vai sumir. Às vezes você trata a dor direto e ela some e nunca mais volta. Às vezes você trata a dor e ela não cede 100%. E aí, quando ela não cede 100%, você começa a investigar a parte emocional. E, na minha visão, sempre vai ter coisa emocional por trás da dor. Às vezes vai embora sem você precisar investigar a parte emocional. E, às vezes, você vai ter que investigar para poder melhorar. Igual na acupuntura, né? Você vai na acupuntura, ninguém vai falar normalmente sobre problemas emocionais na acupuntura, vai para questões físicas.
E ele, quando coloca as agulhas, ele está curando a questão física. Mas por trás daquela questão física tem emoções em conflito, que estão sendo curadas também, embora a pessoa não esteja tendo a consciência do que está acontecendo ali. Tá? Então, E você podia falar um pouquinho também sobre animais, porque eu apliquei no meu gato, ele é outra criatura hoje. eu apliquei no meu gato e hoje ele é outra pessoa, né? Funciona, né? Funciona bem. Os Olha, animais... até carne que ele não comia, ele está comendo. Olha só, eu conheço gente que ficou vegetariano depois de fazer EFT, né? Ele começou a comer carne. Mas os animais, eles têm os mesmos meridianos dos seres humanos, eles têm emoções também, e eles ficam bloqueados também. Então, tem esses relatos, né, de pessoas que fazem animais. Eu nunca tive muita experiência com isso, mas nos Estados Unidos é muito comum. Tem e-books falando sobre isso, né, cursos onde as pessoas falam sobre EFT para animais, e dá muito resultado. Né? E como é que você fez nela? Deixa eu explicar como é que ela fez. No gato, eu fiz como você ensina, aqui. Você sentou ela na cadeirinha e fez assim com ela? Peguei e botei no colo. Ele é um gato muito manso, já de 11 anos. E fiz, e ele ficou quietinho, até dormindo, assim, que ele é muito tranquilo. E eu fiz para ciúme e para abandono, porque depois que eu passei a viajar a trabalho, ele meio que me abandonou. Porque ele deve ter se sentido abandonado. Então, ele mal entrava no meu quarto, ele não dormia mais na minha cama, ele corria de mim. E isso mais de 2 anos. Aí eu já achei que não tinha mais jeito. Ele adotou a minha irmã como dona dele, enfim, ele também me abandonou. E depois que eu fiz umas 3 rodadas falando isso, que ele era um gato lindo, que ele não estava abandonado. E sim, eu fiz como se fosse gente. Ele virou outra criatura. Ele deita no chão, se ajoga. Tudo que ele fazia no início, ele dorme no meu quarto, ele sobe no meu computador. Eu estou no computador, ele para na minha frente, ele faz tudo que ele fazia antes e passou a comer carne que ele não comia. É um doce hoje, uma outra pessoa. Pois é, uma outra pessoa. Então funciona, né? Funciona muito bem. Tem uma pessoa querendo falar aqui do outro lado. Tem uma pessoa aqui lá do outro lado aqui que tinha levantado a mão. Leva lá. Enquanto isso, eu vou ler aqui uma pergunta, né? A pergunta é o seguinte, que mandaram aqui. O sentimento de escassez pode vir da vida intrauterina ou da vida dos pais? A nossa vida está conectada com a nossa vida intrauterina, né? Tudo que acontece durante a gestação vai afetar você de alguma forma, e o seu pai e a sua mãe tiveram conflitos e sentimentos durante a sua gestação, e todo mundo carrega coisas da vida intrauterina. Então, a escassez não está ligado somente à vida intrauterina, mas também está ligado à vida intrauterina. Ou da vida dos pais, também, porque você herda os padrões do seu pai e da sua mãe, porque você convive muito com eles e aprende com eles e herda também muita coisa deles, né? Então, tem tudo a ver, sim. Não significa que você tem que fazer, por exemplo, uma regressão, necessariamente ter que ir para a vida intrauterina para poder curar as emoções e crenças que foram geradas na gestação. Porque se fosse assim, só se curava as coisas com hipnose e com regressão. Esse é um dos caminhos que você pode usar, mas não é o único caminho, porque tudo que ficou marcado lá naquela vida intrauterina vai se manifestar de outras maneiras ao longo da sua vida, nos seus relacionamentos e no seu cotidiano. Toda aquela emoção que você ficou gravado lá naquela experiência, vai se manifestar depois com seu pai, com a sua mãe, no seu dia a dia. E aí você vai descobrir que tem aquela emoção e vai tratar aquilo com EFT. E vai parecer muitas vezes que o evento específico que você viveu foi o que causou, mas na verdade tinha uma outra coisa já anterior àquilo, e não tem problema, vai curar também se você fizer assim, tá? Tudo bom, André? Tudo bem. É o seguinte, depois que eu comecei a fazer a técnica, eu já obtive um resultado muito bom, que nem eu te falei ontem. Sim. Porém, eu sempre acho que tem uma crença, que eu não sei qual é, que é a chave. E eu continuo carregando isso o tempo todo. Então, eu limpo várias crenças, mas sempre tem a impressão de que a principal eu não consigo descobrir qual que é. Por que acontece isso? Eu não sei porque acontece isso, né? Mas você pode fazer EFT para essa sensação, pode ser só uma sensação ruim que você tem, que não é real. Pode ser que não seja real. E, na verdade, não tem essa coisa da crença-chave. É muito raro uma pessoa ou outra que, olha, eu vou desbloquear essa crença e aí tudo na sua vida vai se transformar. E já aconteceu eu já vi acontecer com uma pessoa ou outra, mas é muito raro que seja assim. Não tem isso da crença principal, tem várias crenças, vários sentimentos que se acumularam e causaram determinados problemas que você carrega.
Então, não é só uma coisa, né? Ah, André, eu quero achar a crença, a chave. Normalmente não é assim. Então, faz EFT para essa sensação que fica. Tá? Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa aqui atrás, ó, essa moça aqui. Oi, André. Eu senti uma melhora no meu foco depois que eu comecei a fazer os exercícios de EFT, de começar a notar muitas oportunidades que antes eu não conseguia ver. Só que aconteceu o seguinte, eu sou totalmente favorável à análise, terapia, etc., convencionais, eu fiz por 5 anos, e eu cheguei num ponto que eu nunca imaginei que eu fosse chegar, porque é uma coisa com a qual eu sempre lidei de uma forma muito tranquila. Os meus pais faleceram muito cedo, e para mim isso era ok, acontece. Claro que não é fácil, mas era uma coisa que eu sempre lidei ok. Quando eu estava fazendo o mini curso, eu cheguei numa sensação de culpa, de rejeição, de abandono, que eu não tinha percebido ainda. Quando eu tento fazer EFT para isso, e eu repito as frases, tipo, a minha cabeça fica, mas, Eric, isso não faz sentido, isso não é culpa sua. E aí eu não consigo limpar, mas aí o resto do tempo eu fico o tempo inteiro vendo cenas que me contaram e que eu nem estava, mas eu consigo visualizar a cena com relação a isso, e eu sinto que eu me tornei mais apática depois que eu notei. Eu não sei como eu faço para limpar isso, agora que eu percebi, mas quando eu estou tentando limpar parece que não faz sentido. Quando você vai aplicar EFT, existem 2 níveis de compreensão. Aliás, na nossa vida tem 2 níveis de compreensão. Tem o nível racional e tem lá o emocional, né, da emoção mesmo que você sente. Então, pode ser que você realmente compreenda racionalmente o que aconteceu e, ao mesmo tempo, sinta uma emoção de culpa. E o que você deve fazer é entender que existe esse conflito, que é normal ter esse conflito dentro do ser humano. Isso não é incomum, não é só você que tem isso. Várias pessoas sentem isso também. Apesar de eu ter feito terapia, entender o processo, eu ainda me sinto assim. E é muito comum com quem faz terapia, né? Muitas pessoas que chegavam até mim falavam isso. Não viu isso, né? Surgiu depois. Essa sensação. Entendi. Eu sabia que tinha algo que tinha um impacto, mas eu cheguei numa coisa do tipo, como se os meus pais tivessem escolhido morrer. E nunca que eu ia pensar isso na terapia, sabe? Entendi, surgiu depois. Isso no mini curso. Surgiu depois. Você faz EFT mesmo sem fazer sentido. É só você entender, você compreender e deixar existir dentro de você, aceitar que existe esse conflito. Tem um lado seu racional que entende que não é assim, e tem um lado emocional, e aí você fala isso nas rodadas. Tem um lado meu racional que está me dizendo isso, isso e isso, mas eu sei que mais profundamente aqui no meu inconsciente, no meu sistema límbico, essa emoção está presa ainda, me dizendo isso, isso e aquilo. Você não vai tentar tentar apagar a palavra, o que está dizendo o contrário, não, para você. Entendeu? Você deixa ele acontecer, fala sobre os 2 e procura sempre focar na sensação e na emoção. Deixa lá o racional falar, mas isso aqui não tem nada a ver. Ok, racional, eu sei que não tem nada a ver, mas deixa eu voltar aqui para o emocional. O emocional está me dizendo isso, está me dando um aperto no peito, a vontade de chorar, é isso. Tá? Beleza. E tenta Obrigada. fazer, vamos ver se melhora. Alguém mais aí? Vou fazer aqui a última pergunta, antes de chamar a nossa próxima convidada aqui no palco. O que mais? Alguém levantou a mão aí atrás? Não? Aqui. Por favor. Oi, André. Primeiro eu queria te cobrar, porque acho que eu sou uma pessoa que mais falo bem da EFT, inclusive aqui. Então, assim, conheci a uma na EFT e passando uma dificuldade que foi próxima à morte da minha mãe. E me identifiquei lá com a Sandra, porque meu pai chutou minha mãe, ela caiu de uma escada quando estava grávida, bem pertinho assim, de Edna nascer. E toda uma vida de sofrimento, de muita pobreza, muita escassez. E eu acabei sendo a arrimo da família, né? Hoje, para a situação lá do Nordeste, eu tenho um salário acima da média, mas nunca consegui guardar dinheiro. Eu tive bens e acabei perdendo essa questão assim de ter e ter que ser para os outros, não para mim. Mas aí, quando eu conheci a EFT, a coisa assim mudou. Eu trabalhei psoríase, a psoríase ela saiu, era uma coisa horrível, e ela acabou... eu acabei ficando assim, curada da psoríase, já muitos anos de tratamento. Para quem não conhece psoríase, né, é uma doença de pele, não é isso? Que tem umas Exato, feridas na pele, e que é dita como incurável, né, pela medicina tradicional, é como se não tivesse cura, mas aí trabalhar a emoção, a gente vê ela desaparecer em muitos casos. Isso prejudicar muito a autoestima. Mas aí eu tentei fazer assim, por parte, porque a EFT é uma coisa interessante, você
estuda, você se aprofunda e você faz, e aí as coisas vão acontecendo, e eu não queria fazer um balaio de gato na minha vida, não. Eu disse, eu vou começar para a parte de saúde, para que eu me sinta bem. Até emagreci, porque eu estava engordando para desagradar alguém, eu percebi isso, que eu engordava para desagradar alguém, acabei emagrecendo, acabei cuidando da minha saúde, e aí fui para a parte de relacionamento, melhorei em todos os sentidos, com todas as pessoas que precisavam melhorar, mas nesse intervalo aí, veio a parte financeira que foi acontecendo. Foram acontecendo coisas na minha vida, eu também pude, até estava dizendo, eu pude me dar um presente de comprar um apartamento só para mim, de decorar, uma coisa que jamais eu pensei na minha vida que eu ia fazer uma coisa dessa. E as coisas foram acontecendo, e foi vindo dinheiro de tudo quanto é lugar. Eu ganhei presente em dinheiro, que é raro hoje em dia um irmão... Eu vou contar assim, gente, não é assim, é só para vocês terem uma ideia. De repente, meu irmão pegou, depositou 15 mil na minha conta, isso é um presente que eu queria te dar. Não é todo irmão que faz isso, é? Não é. Então, é assim, entendeu? E foram assim, coisas assim que foram acontecendo, e aí eu fiquei deslumbrada. E a gente pode, agora eu estou querendo com o FT tirar essa cara de boba, de besta, de tanta coisa boa acontecendo, e eu sem saber usar de tudo isso, entendeu? Claro que, assim, tudo isso, eu já vinha fazendo isso, André, eu acho que o ponto-chave da minha vida foi gratidão. A minha vida eu aprendi desde pequenininha a ser grata na hora que acordo, que estou vendo, que estou respirando. E o tempo todo era fazendo FT e sendo grata por conta de cada emoção, cada bloqueio. Claro que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Mas, ultimamente, eu fico, assim, quando falo no FT, eu me calo, porque eu digo, poxa, mas foi tanta coisa boa que aconteceu, desbloqueando isso tudo, e acho que aquela história do foco que alguém aí falou, né? Parece que você fica focado mais em coisas boas do que na parte negativa, né? Estou desligando a TV. E que eu queria agora era tirar justamente essa cara de besta quando eu falo FT, porque melhorou para mim, para meu filho, para meu irmão, para muita gente. E até eu comentando para André, meu irmão perdeu 2 filhos, perdeu a esposa, perdeu a minha mãe agora recentemente, e ele praticou FT, e ele é uma pessoa assim que hoje ele está quase expoente também da FT. Isso é bom, gente. Não deixa assim, não. Só não fica com essa cara de bobo igual a mim. Eu nunca fiz FT para tirar a cara de besta, não. Mas, não sei, de repente... Pronto, aqui foi a última pergunta que chegou aqui. Eu vou... a pessoa sendo muito razão, tem mais dificuldade de obter resultado com a técnica da FT? Não. Não. Eu conheço pessoas... A técnica não é para acreditar na EFT, não tem que acreditar. É uma técnica, você faz e funciona. Ou não funciona às vezes, mas na maioria das vezes vai funcionar. Não tem que ter racionalidade para... Ser racional ou não interfere em nada em fazer EFT. EFT é uma técnica, é igual a acupuntura. Se você deitar lá, não importa se você acredita, se você não acredita, se você é irracional, emocional, ou irracional como um animal, né, como um cachorro, um gato, funciona. Tá? Não tem muita questão com isso, não.